Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma análise sobre o leilão do Campo de Libra que aconteceu nesse mês de outubro e sobre as perspectivas futuras para a venda e exploração do petróleo brasileiro. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Francisco Dornelles. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esse foi uma expectativa grande em relação a esse leilão. Houve polêmica, resistência aqui na casa em função de vazamento de informações para governo estrangeiro, espionagem americana. Depois de todo esse ambiente conturbado, nós tivemos esse leilão. E como é que o senhor analisa o desempenho dele? Olha que eu acho que o leilão foi extremamente importante. Você ficou 3, 4 anos sem nenhum leilão. Agora ele tem que ser analisado dentro de um conceito mais amplo, que começa com a mudança do modelo da concessão para a partilha. O que existia? Nós tínhamos no Brasil, o modelo da concessão para a exploração de petróleo. O governo, que é dono do subsolo, fazia o leilão, as empresas participavam, ganhava a empresa que dava o maior bônus de assinatura. Era uma competição acirrada. Aquela empresa que desse o maior bônus de assinatura pagaria ao governo, exploraria o campo, pagando royalties e participação especial ao governo federal, estadual e municipal. Era um regime extremamente aberto, em que o governo realmente fazia a licitação, fazia o leilão e recebia o dinheiro. Ele não tinha o desgaste gerencial, ele não tinha o desgaste operacional que existe no regime de partilha. Como funciona o regime de partilha? O bônus de assinatura é um montante fixo, você não tem a concorrência. A pessoa não ganha aquele que dê um maior bônus de assinatura. O bônus de assinatura já é fixado pelo governo de forma arbitrária e num montante que poderia ser muitas vezes mais ou menos elevado do que seria no sistema de concessão. Vencedora a empresa, que vence o leilão, a empresa que promete ao governo entregar a maior quantidade de petróleo, maior quantidade de barris de petróleo. O governo, então, que no regime de concessão receberia dinheiro, receberia recursos e o pagamento do petróleo, recebe o petróleo, ele mesmo vai ter que negociar, ele mesmo vai ter que vender, ele mesmo vai ter que verificar os custos para verificar qual é a base de cálculo do montante de entrega do petróleo. E, além disso, você colocou no regime de partilha que a Petrobras tem que participar como operadora em todos os leilões, em todos os campos de exploração, com 30%, o que faz com que a Petrobras seja obrigada a participar até daquele leilão que ela não tiver interesse. De modo que, dentro desse contexto, você fez o leilão de Libra. O que acontece? Eu devo dizer a você com franqueza que eu fiquei satisfeito com o resultado. Fiquei extremamente contente. Você teve um único consórcio que participou e o lance mínimo. Você sabe por que eu fiquei contente? Porque eu acreditava que ninguém ia aparecer. Eu acreditava que não ia haver nenhum consórcio, nem nenhum lance, porque as condições impostas para o regime de partilha, participação da Petrobras, 30%, participação de uma estatal no processo decisório, aliás, afugentou grande parte de investidores e eu pensava que ia afugentar todos. Você engessa a atuação do Mas, por vencedor. sorte, foi um grupo forte, embora com uma única consórcio, grupos com grande experiência, como a Shell e a Total, de modo que eu achei que para quem não esperava que qualquer consórcio fosse formado, eu acho que foi positivo o leilão. Agora, eu acredito também que o governo deve receber um ensinamento do que houve. Ele deve verificar que nos leilões próximos ele deve abandonar o modelo de partilha. Ele deve mudar novamente as regras de exploração e voltar ao regime de concessão, que foi da maior importância no desenvolvimento da produção de petróleo no Brasil. Senador, o regime de partilha ele foi definido depois da descoberta do pré-sal, não é isso? Para a exploração. Essa discussão aconteceu aqui no Congresso? O regime do pré-sal foi descoberto do regime de concessão. Isso. Depois de descoberto, quando o regime de concessão, é que se mudou a legislação introduzindo a partilha, sob o fundamento de que o governo conseguiria ter um controle maior sobre a produção de petróleo, que no caso da concessão, o que não é verdade. Porque no contrato de concessão, você pode estabelecer todas as cláusulas, todas as salvaguardas que você deseja e pode atingir resultados mais objetivos e mais favoráveis que no regime de partilha. Na época da aprovação do regime de partilha, um dos argumentos das pessoas favoráveis era que
era um modelo seguido pelas economias mais avançadas. Ao contrário, você tem o regime do partilha, naqueles regimes praticamente quase ditatoriais, onde você não tem um regime jurídico forte, onde você tem uma sociedade fechada, onde você tem verdadeiras ditaduras de fato, é onde você adota o regime de partilha. E voltar para o modelo antigo é muito oneroso? O Congresso estaria aberto, teria ambiente para de novo se pensar nisso, o senhor acha? Eu acho que o governo devia fazer um exame, deixar de lado todos os aspectos políticos da questão, despolitizar o assunto e verificar se não é mais vantajoso para o governo, para a Petrobras e para o Brasil, abandonar o modelo de partilha e voltar ao modelo de concessão. Eu acho que operacionalmente não seria difícil, é apenas uma decisão política e dizer, eu fui para a partilha e o tempo mostrou que eu estava no caminho errado, então eu vou voltar para o regime de concessão. Senador, e vazamento de informação? Porque os dias que antecederam o leilão do Campo de Libra, nós tivemos audiências públicas aqui no Senado, na comissão que investiga a espionagem eletrônica. Esse vazamento denunciado por um ex-funcionário que trabalhava numa empresa de segurança ligada ao governo americano, o senhor acha que teve alguma influência, de alguma forma prejudicou essa operação? Olha, eu acho que o sistema de vazamento demonstrado, ou seja, dessa intromissão indevida dos Estados Unidos dentro da vida brasileira, que agora mostrou que em todos os países, inclusive na França, é realmente uma coisa detestável que deve ser condenada, e a presidente fez muito bem de protestar contra o que os Estados Unidos fez. Agora, eu não acredito que tenha tido qualquer interferência ou qualquer consequência nesse leilão da Petrobras. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Tânia, é uma satisfação muito grande ter participado do programa Argumento. Que bom. A vocês que nos acompanham, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.